Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma mega potencial de valorização que as ações do Banco do Brasil possuem. Para quem não sabe, o Banco do Brasil foi um dos maiores retornos da Bolsa e de 10 anos para cá, para você que comprou ações do Banco do Brasil, conseguiu aí 427% de valorização. Fora também o excelente dividendo que o Banco do Brasil pagou no período, ele chegou aí a multiplicar o capital do investidor em mais de 10 vezes. E olhando daqui para o longo prazo, o banco pode estar em uma boa oportunidade de preços e trazer para você aí a sua tão sonhada liberdade financeira. Eu vou listar aqui 3 fatores que poderiam fazer o Banco do Brasil trazer um bom retorno para o investidor e já fiquem comigo até o final, porque o último aqui pode surpreender vocês. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil hoje é a maior posição da carteira do canal. Perceba que hoje eu tenho 4.139 ações de Banco do Brasil a um preço médio de R$ 24,46, um patrimônio aplicado de mais de R$ 100 mil. Então, sim, ele tem um peso bem significativo na carteira do canal. E antes da gente tratar sobre perspectiva de valorização, dividendos, esses 3 fatores aqui que poderiam ser uma virada de chave para o Banco do Brasil, a gente precisa ver um pouco das projeções do próprio banco. O Banco do Brasil, pessoal, projeta para esse ano de entre 22 a 26 bilhões de lucro. Isso aqui já é um bom sinal, porque já projeta uma recuperação gradual da queda que tem acontecido nesse ano. Para quem não sabe, a queda no lucro do Banco do Brasil nesse ano foi muito advinda por conta do agronegócio, desvalorização no preço das commodities agrícolas, dificuldade aí, né, no setor do agronegócio, fez o Banco do Brasil aí consequentemente ter um baque no seu resultado muito significativo. E agora, já projetando aí, né, um alívio para este ano, provavelmente o Banco do Brasil já vai entregar este lucro de 22 a 26 bilhões e hoje ele poderia estar absurdamente barato. Quando a gente pega aqui o PL da ação, se você pega o valor de mercado atual do Banco do Brasil e divide, né, por este lucro projetado, ele estaria cotado por 6 vezes o seu lucro, no lucro aqui mais baixo do seu guidance. Você colocando aqui de uma maneira pessimista, né, você tem 6 vezes. De uma maneira otimista, o Banco do Brasil poderia estar por 5,4 vezes o seu preço-lucro. Mas eu não ficaria tão aficionado em preço-lucro, tá, pessoal? Porque é uma empresa cíclica, depende do agronegócio. Se o lucro líquido recuperar, o banco poderia estar por menos aí de 3 vezes. Então, na verdade, é até preferível que o PL fique esticado, porque você denota que ele ainda está em dificuldade e você tem uma oportunidade de comprar o banco extremamente barato, tá? E não se engane, Banco do Brasil desde o Plano Real deu muito retorno, até mesmo mais retorno que o Itaú. Se você pega aqui, ó, desde o Plano Real, a ação do Banco do Brasil custava seus 40 a 30 centavos. Para o investidor que comprou desde aquela época da ação que chegou a custar 30 centavos, só de valorização, ele conseguiu 8.150%. Só que aí, se a gente coloca isso aqui, ó, em taxa anual composta, 8.150% de retorno total, pessoal, isso aqui é muita coisa, porque dá basicamente aí numa lupa de 26 anos, que o Plano Real faz 26 anos, você tem aí 18% ao ano na média. E se você somar 18% ao ano somado com a média de dividendos do Banco do Brasil nas últimas décadas, o banco ele paga na sua média de 7 a 8% de dividend yield, é um banco bom pagador. Então você teve aí uma rentabilidade total de 27% ao ano. Somando mais uma reaplicação do provento, você conseguiu 30% ao ano em Banco do Brasil. Multiplicou o capital do investidor em várias vezes, trazendo um retorno aí superior
a mais de 20.000%. É exatamente, você multiplicou seu capital em várias vezes com o Banco do Brasil. Só que será, Pablo, que olhando daqui para frente o Banco do Brasil pode ser uma oportunidade? Bom, vai aqui o primeiro fator que poderia ser aqui um divisor de águas para o Banco do Brasil. O primeiro fator é a própria queda na taxa Selic. Uma queda na taxa Selic pode fazer as ações do Banco do Brasil se valorizarem fortemente. Inclusive, se você observar aqui, ó, o histórico do que acontece com o banco no longo prazo, perceba que toda vez quando acontece uma queda na Selic, o banco ele surfa uma alta bem expressiva, advinda do capital estrangeiro, e também ajuda o próprio agronegócio, que já engata aí no nosso segundo ponto que pode fazer com que o banco surfe. Queda na Selic, isso aqui basicamente facilita para o agro acabar reagindo, e com o preço das commodities ficando melhores, ainda mais agora com essa alta que tem acontecido do Brent, que encarece o preço dos fertilizantes, pode fazer a soja recuperar e o Banco do Brasil ter aí uma alta no seu resultado bem acima do esperado. Então aí, ó, pegando aqui, ó, de 2004 para 2008, perceba que o banco subiu 1.500%. Pegando de 2016 até, basicamente, 2018, o banco subiu 300%. Então perceba que alguns períodos você comprar Banco do Brasil nas baixas pode parecer bastante atrativo. E agora, aqui em 2026, o mesmo tem acontecido. O banco está cotado muito parecido como estava no passado, e se a gente tiver uma recuperação de preços e de resultado, o banco pode disparar na cotação. Então essa é uma das maiores atratividades da sua ciclicidade. Ele fica muito barato e para o investidor atento pode aproveitar o banco em um patamar de preço extremamente baixo. Isso que a gente nem considerou a possibilidade do mercado pagar acima de uma vez valor patrimonial. Esse mercado aconteceu várias vezes aqui quando estava aquecido, tá? Geralmente quando o mercado se aquece, ele paga para o Banco do Brasil um múltiplo acima de uma vez valor patrimonial. E se a gente colocar hoje, o PVP do Banco do Brasil está em 0,75, o banco é cotado no mercado de alta de 1 a 3 vezes. Mercado de extrema alta ele é cotado por 3 vezes, e mercado de alta normal 1 a 1,5 vezes. Já traz aqui um potencial de gatilho de valorização para o investidor que está olhando para Banco do Brasil nesse preço de aproximadamente 100% de alta. Ele poderia simplesmente dobrar de preço para atingir essa média de valor patrimonial. E se a gente engatar no mercado de extrema euforia, então aí nem se fala. Banco do Brasil poderia multiplicar seu capital em várias vezes. Mas, Pablo, e para mim que tá olhando para dividendo, será que é uma boa? Olha, agora no curto prazo você vai ficar um pouquinho frustrado. Tem ações que estão pagando mais, mas ele não tá pagando tão mal não. Porque se a gente pegar aqui, ó, um lucro de 24 bilhões para este ano, supondo o meio do caminho, nem o topo do guidance e nem a faixa mais inferior. Se ele repassar 30% desse lucro, basicamente, no valor de mercado atual de Banco do Brasil, você estaria recebendo 5,1% de yield. Como é tudo JCP, a gente tem que descontar aquele impostinho que tem na fonte, impostão, né? Quer dizer, então, consequentemente, aí, se você desconta, Banco do Brasil poderia te pagar 5% bruto. Basicamente aqui, né? 5. Se você tem aqui 5,1% de proventes e coloca, né, 0,175, basicamente o banco teria que pagar uns 87% disso, né? Já que a gente está descontando aí mais de 15% de imposto de renda. Então, se a gente pega aqui, ó, 100 e faz aqui menos 17,5, o banco vai pagar 82% desse dividendo bruto, 5,5 vezes, né? Basicamente aqui 0,825, o banco vai pagar 4,53% de yield para esse ano. Porém, quando o banco voltar a ter uma recuperação no lucro, esse payout subir, esse dividendo pode dobrar e o banco voltar a pagar uns 9% de dividend yield. Qual que seria o retorno hoje embutido no preço da ação do Banco do Brasil? Você pega aqui, ó, 1 menos payout e multiplica pelo um ROI médio na faixa de 15% ao ano, somado ao dividendo e somado à reaplicação, o banco pode trazer 22% ao ano de forma composta, denotando que nesses momentos de acumulação / dificuldade temporária, surge as maiores oportunidades de preço do Banco do Brasil. E não se engane, esses momentos de queda, de correção, são os melhores momentos para comprar, não quando está em alta. Por se tratar de um banco cíclico, é preferível que você não compre quando tudo vai bem. É preferível que você compre quando as coisas não estão favoráveis, porque aí sim você vai conseguir garantir os melhores preços. Olha aqui na pandemia, ó, mesma coisa aconteceu. Basicamente, o investidor surfou uma boa alta. Olha aqui recentemente no fundo, ó, quem comprou aqui a R$18 com a crise do agronegócio, conseguiu já mais de 30% de valorização nesse curto período. Se você está trabalhando uma recuperação do lucro, então vai conseguir ainda mais. Eu garanti um bom preço, claro, não é este preço muito baixo, mas não tem como adivinhar, né, pessoal? Não tem como adivinhar. Mesmo assim, para quem está comprando agora R$24, parece ser uma excelente rentabilidade, um excelente preço, porque ele a 24, no futuro ele vai valer uns 37, 38 de valor patrimonial, porque ele vai continuar tendo lucro. Então, basicamente, o investidor de hoje está comprando um valor patrimonial futuro aproximado de 0,65.
5, denotando que você poderia estar comprando um banco aí absurdamente barato. E aqui a gente engata para o terceiro fator: comprar barato faz toda a diferença no Banco do Brasil, tanto para que você receba uma boa renda lá no futuro e tenha aí uma perspectiva de valorização bem acima da média. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, e é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa aqui, ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha aqui são feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tem o Banco do Brasil na carteira e acredito que ele trará sim uma boa valorização, mas um bom dividendo aí, olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!